Olá, meu querido, olá, minha querida, professor Flávio, para mais um módulo do nosso curso de Matemática Básica. Vamos lá? Vem comigo? O módulo de hoje, galera, Matemática Básica, o módulo 4. Vamos trabalhar com frações, que é o terror, eu posso dizer ali, de 80% dos nossos estudantes, beleza? Mas ao finalizar esse curso, para você que está me assistindo e me acompanhando, não vai ser mais um terror, belezinha? Então vamos lá, frações. Afinal, o que é uma fração? Fração, galera, eu posso definir uma fração é uma forma de representar uma parte de um todo. Pense nela como uma divisão, tá bom? Então sempre que eu tiver um todo, uma grandeza, alguma coisa que eu consigo dividir em partes iguais, eu consigo fazer uma comparação entre essas divisões em partes iguais, eu chamo de fração, belezinha? Imagine uma pizza inteira. Se você dividir em 8 fatias, então a pizza inteira é o todo. Se você dividir em 8 fatias iguais e comer 3, a fração que representa a parte que você comeu é 3 oitavos, beleza? Então você comeu aqui nesse caso, ó, esse aqui é o todo, aqui embaixo, é o todo. Ao todo são 8 pedaços. E aqui são as partes que você comeu. Então eu comi na prática, vou botar só no céu. Você comeu 3 partes, de um total de 8. Show de bola? E aí, galera, essa representação da fração, né? Ela pode ser pensada como uma divisão. Então, o número de cima está sendo dividido pelo de baixo. E essas partes que compõem a fração recebem nomes específicos, que é interessante que você tenha na sua cabecinha memorizado, beleza? A parte de cima da minha fração eu chamo de numerador. São as partes do todo que você tem, ou no caso da pizza, que você consumiu. São as partes do todo que de alguma forma você mexeu, ou tem algum tipo de relação, beleza? E o denominador é o todo. Em quantas partes aquele todo, aquele grupamento que você está trabalhando foi dividido. Então, em cima está o numerador e embaixo está o denominador. Belezinha? Show de bola? Continuando. Exemplos. Chocolate. Se você tem uma barra de chocolate com 10 quadradinhos, então essa barra eu vou chamar de um todo. E esse todo foi dividido em 10 partes, obviamente, iguais, né? Essa divisão, galera, é sempre uma divisão em partes iguais, viu? E come 4 deles. A fração que representa a parte que sobrou é 6 sobre 10, tá bom? Então eu tenho um todo aqui, ó. Eu tenho 10 partes de 10, é o todo. Todos os pedacinhos de chocolate que eu tenho. E aí eu consumi quantos desses pedaços aqui? Quantos aqui de cima? 4, né? Se eu consumir 4, vai sobrar quantos? 6 de 10. Então, ao todo, lá do meu chocolate, tem 6 pedaços disponíveis, de um total de 10 pedaços. Belezinha? Show de bola? Fácil demais, né? Continuando. Alunos em uma sala de aula, nosso exemplo 2. Imagina a seguinte situação. Numa sala de aula, com 30 alunos, se 15 são meninos, a fração que representa o número total de meninos em relação ao total de alunos é 15 sobre 30 avos. Eu acabei de esquecer de falar, ó. Aqui são 6 décimos ou 6 sobre 10. Aqui são 15 sobre 30 ou 15 30 avos, beleza? Então do 2, pro denominador do 2 até chegar no nono, é meios, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitavo e nona parte. Quando passar, e décima. Quando passar do 10, 11, vou falar 11 avos, 12 avos, que vai ser a nomenclatura que eu vou usar para o denominador, tá bom? Mas não se preocupe com a nomenclatura não, é mais como a gente falar 15 sobre 30, 6 sobre 10. É mais simples, é mais fácil e é mais direto, beleza? Então nesse caso aqui, ó, o 30 compõe o meu, aqui o 30 compõe o meu todo. E os 15 compõem a parte que eu estou analisando, são os 15 estudantes do sexo masculino, beleza? Então, total de 15 sobre 30, ou 15 trintaavos. Fácil definição de fração? É super fácil, galera. Montar uma fração a partir de umas informações dadas é muito fácil. As pessoas se assustam com a fração porque a forma de escrever ela, às vezes, é muito esquisita. Ora ela funciona como uma razão, ora ela funciona como uma divisão, ora ela funciona como uma comparação. E aí acaba confundindo o estudante. Mas você vai conseguir pegar e sair de letra desse curso. Show de bola? Continuando, vamos lá. Frações equivalentes. Vamos lá? Se eu comer um meio de uma pizza, olha a seguinte situação. Eu só comer um meio ou metade de uma pizza, um sobre dois. E você comer 2 quartos da mesma pizza, quem comeu mais? Quem comeu um meio ou quem comeu 2 quartos? Ambas representadas na forma de fração. Na sua intuição, acredito que você deve falar que quem comeu um meio comeu mais. Ou tem pessoas até para botar em trocar. Ah, quem comeu 2 quartos, que são números maiores, comeu mais. Beleza? Vamos representar isso aqui na forma geométrica dela? Então, o meio significa que o todo, o todo, esse ciclo aqui, a pizza, foi dividido em quantas partes iguais? O denominador está me dizendo, foi dividido em 2 partes. O todo foi dividido em 2 partes. Passei uma linha aqui, ó, parte um e parte 2. E dessas 2 partes, quanto eu comi? Eu comi uma parte, ó. Então, eu comi toda essa parte aqui em azul, ó. Beleza? Então, eu comi na prática metade dessa pizza. Show de bola? Vamos ver para outra fração como é que vai funcionar?
Você comeu 2 quartos, então o todo vai ser dividido em quantas partes iguais? 4. Aqui está a pizza, do mesmo tamanho, obviamente, dividida em 4 partes iguais. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Dividido em 4 partes iguais. Belezinha? E aí foi falado que ele comeu 2 partes dessas 4. Então eu comi essa parte aqui, ó, uma parte, comi outra parte, 2 partes. Olha, graficamente é a mesma coisa, não é? Eu comi a metade da pizza. Então quer dizer que aquelas frações que a gente viu ali, elas representam a mesma coisa? É exatamente isso, tá bom? Aqui está a explicação. Elas representam a mesma quantidade. É como se ambas frações representassem a mesma composição do todo, só que escrita de formas diferentes. E quando isso acontece, eu falo que as frações são equivalentes. São frações distintas que representam na prática a mesma coisa. Entendido? Nesse caso, representam ambas a metade de uma pizza, tá bom? Então ambos comeram a mesma quantidade. Ninguém foi roubado nesse caso. Show de bola? Deixa eu apagar aqui. Então, frações equivalentes representam a mesma parte do todo, beleza? Então, esse todo pode ser representado de formas distintas, mas quando você trata de frações equivalentes, você está representando a mesma coisa, tanto geométrica quanto algébrica, quanto numérica, beleza? E aí, o que vai acontecer? Para você gerar frações equivalentes, então eu tenho uma fração na sua forma que eu vou chamar de irredutível, tá aqui, ó, 1/2. Eu consigo gerar frações equivalentes a ela. E como é que eu gero frações equivalentes? Basta pegar a fração que eu esteja trabalhando e multiplicar tanto o seu numerador, a parte de cima, quanto o seu denominador, a parte de baixo, pelo mesmo número. O que vai acontecer nesse caso aqui? 1/2 eu vou multiplicar por 2 vezes. 1 vezes 2, 2. Multiplica em cima, multiplica embaixo pelo mesmo número. 2 vezes 2, 4. 1/2 é equivalente a 2 quartos. São frações distintas, que representam a mesma coisa. Eu consigo fazer isso sempre que eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui, por exemplo, essa fração aqui, ó, 7/14, ou 7 sobre 14. Eu multipliquei 1/2, tanto o numerador quanto o denominador, por 7. Tá aqui o 7, ó. Multipliquei por 7. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7, 14. Ambas representam a mesma fração, a mesma composição do todo. E aí no esquema tem para cada direção tem uma multiplicação para a fração. Daqui para cá, ó, essa é equivalente a essa. Na prática, que todas as frações que aparecem nesse esquema são equivalentes. Todas representam a mesma coisa, só que escrita de forma diferente. Entendido? Aí a gente vai vir aqui. Para gerar frações equivalentes, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Beleza? Eu gero uma fração equivalente. E aqui tem um outro exemplo. Ó. Eu tenho 5/8, eu gerei uma fração equivalente. Aqui em cima eu vou multiplicar por 3. E se eu multiplicar em cima por 3, eu tenho que multiplicar embaixo por 3. 3 vezes 5, 15. 8 vezes 3, 24. Gera uma fração equivalente. Beleza? 7/12. Aqui eu vou multiplicar por 2. E aqui eu vou multiplicar por 2. 7 vezes 2, 14. 12 vezes 2, 24. Ambas, de novo, são frações equivalentes. Beleza? Representam a mesma parte do todo. E aí, meu querido, minha querida? Estamos finalizando já essa primeira parte, beleza? Simplificação de frações. Isso é extremamente importante, tá bom? O conteúdo da aula anterior, do módulo 3, foi o conteúdo de divisibilidade. A gente vai usar o conteúdo de divisibilidade aqui, na simplificação de fração, tá bom? Então vamos primeiro definir o que é a simplificação de fração, é importante? Simplificar uma fração é encontrar a sua versão mais simples e limpa possível, sem mudar o valor que ela representa. Então eu tenho uma fração com números muito altos, tanto no numerador quanto no denominador. Eu consigo achar uma fração equivalente a ela, reescrita de forma mais simples. O que matematicamente significa escrever de forma mais simples? Tanto o numerador quanto o denominador serem escritos por números menores. Quanto menor o número, mais fácil é para eu trabalhar com esse número e fazer contas com esse número. Entendido? Então, por exemplo, ó, aqui do lado. Por exemplo, uma fração 3/9. Está aqui o 3/9. Pode ser simplificado. Eu posso reescrever essa fração de uma forma mais simples. A gente consegue dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, por 3. Então, simplificar a fração é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá bom? Até que isso não seja mais possível. Até que eu chego no momento que a fração, o numerador e o denominador não consigam achar um número que divida tanto em cima quanto embaixo ao mesmo tempo. Entendido? Onde vai entrar a regra de divisibilidade aqui? Por exemplo, o 3/9. Eu vou ter que olhar o 3 e o 9. Vou ter que achar um número que divida o 3 e o 9, 3/9 aqui, ó, ao mesmo tempo. Nesse caso aqui já foi até dado. Eles são pares? Não, então dá para dividir por 2. Você vai para o próximo número, dá para dividir por 3? Dá, né? Aqui dá para dividir por 3, aqui divide por 3, e aqui divide por 3. Ó. E 3 dividido por 3 dá quanto? 1. 9 dividido por 3 dá 3. Professor, eu posso fazer isso porque as frações são equivalentes nesse caso? Exatamente isso, meu rei. As frações são equivalentes, elas representam a mesma coisa. Então as operações que eu trabalhar tanto com 3/9 quanto 1/3,
vão representar a mesma coisa. Só que o 3 nonos são números maiores, vai dificultar a minha vida. Um terço vai facilitar a minha vida, tá bom? Então escrever a fração na sua forma simplificada, na sua forma irredutível, é muito mais simples. E como é que eu sei que é redutível? Porque quando chega o número 1 aqui, ó, significa que não dá para dividir por mais ninguém, tá bom? Obviamente o 1 dá para dividir sempre, mas dividir por 1 não vai alterar o número. Nesse caso a fração transforma em redutível, porque eu não encontrei nenhum número que divida o 1 e o 3 ao mesmo tempo de forma inteira, tá bom? Tem que ser divisível, de resto, zero, tá bom? Então imagina a fração como um time de futebol, a fração irredutível como time titular, a melhor e mais enxuta versão, com todos os jogadores essenciais. Então a fração irredutível, ela vai apresentar a sua fração da sua forma mais enxuta, da sua forma essencial, só o básico que você precisa para trabalhar aquela fração. Isso é a forma irredutível, beleza? É uma fração que já foi, então é uma fração redutiva, uma fração que já foi simplificada ao máximo, ou seja, você não consegue mais dividir o número de cima e o de baixo por nenhum número, além do número 1, claro. Então tá aqui um exemplo de simplificações de fração até chegar na sua forma irredutível, beleza? Então tá aqui, ó. 8 sobre 20 avos. Opa, o de cima é par, o de baixo é par. Vou tentar dividir por 2 para simplificar essa fração. Divide 8 por 2, divide o 20 por 2. 8 dividido por 2 é 4. 20 dividido por 2 é 10. Professor, eu só preciso dividir uma vez? Não, cara, você vai dividindo até chegar na sua forma irredutível. Nesse caso, eu dividi por 2 primeiro. Verifica a fração. Opa, dá para simplificar ainda essa fração? Dá. Por quanto nesse caso? Por 2. 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. E aqui eu chego na minha forma irredutível. Quando eu chego na forma irredutível, quando não achar nenhum número que dá para dividir tanto de cima quanto de baixo ao mesmo tempo. Nesse caso é bem fácil observar, porque o número 2 e o número 5 são números primos. Só divide por 1 e por eles mesmos, então não vai ter nenhum outro número para fazer essa divisão. Aí nesse caso está na sua forma irredutível. Show de bola? Fácil, né? Não é tão fácil não, acredito que seja um pouquinho complicado, mas é muito importante, tá bom? Para facilitar nossas contas. Então vamos trabalhar isso aqui na prática? No mapa, contexto, beleza? No mapa, o caminho para o tesouro está dividido em 100 metros, beleza? O caçador do tesouro já percorreu 25 metros. Então quer dizer que o todo, o caminho, o percurso que esse caçador está procurando, foi dividido em 100 partes iguais, 100 metros. Desses 100 metros, o caçador percorreu a distância de 25 metros. Represente de forma fracionária o quanto ele percorreu no percurso. Percorreu no percurso foi esquisito, né? Mas deu para entender. Deu para captar a mensagem. Então vamos lá, ó. Então qual é o todo aqui que eu tenho? Eu tenho um todo de 100 metros. Show de bola? Desses 100 metros eu percorri quantos metros? 25. Então o todo sempre estar associado ao meu denominador, o quanto eu tenho. O quanto eu trabalhei, o quanto eu desenvolvi, nesse caso o quanto eu percorri, é o numerador, a parte de cima, 25. Opa, representei na sua minha forma fracionária. Professor, daria para simplificar? Dá para simplificar. E sempre que possível você simplifique. Aí você vai tem que testar as regras de divisibilidade que a gente aprendeu no último módulo. Pô, 25 não é um número par, não dá para dividir por 2. E o 100 é um número par, então não posso tentar, tem que ser dividido de cima e de baixo pelo mesmo número ao mesmo tempo. Será que dá por 3? Vamos testar? 2 mais 5 é quanto? 7. Ah, não dá para dividir por 3. E aqui também não vai dar para dividir por 3, ó, que 1 mais 1 mais 1 é 1 mais 0 é 1. E 1 não dá para dividir por 3, quer dizer que o 100 também não dá para dividir por 3. O 100 também não dá para dividir por 3. Ah, vou testar por 5. Qual é a regra de divisibilidade por 5? O número terminar em 5 ou 0? Opa, o 25 termina em 5. O 100 termina em 0. Quer dizer que os dois são divisíveis pelo número 5, tanto aqui quanto aqui. Entendido? Vou arrumar aqui, galera, rapidinho. Tanto aqui quanto aqui. 25 dividido por 5 é quanto? 5. 100 dividido por 5 é quanto? 20. Professor, está simplificada? Você verifica. Será que não existe mais nenhum número que divide tanto de cima quanto de baixo ao mesmo tempo, não? Tem, né? Que número é esse? De novo pelo número 5, ó. Porque aqui termina em 5, é o próprio 5, né? Aqui, só um minuto. E aqui termina, ó, em 5. Divide por 5. 5 dividido por 5 é quanto? 1. 20 dividido por 5 é quanto? 4. Então quer dizer que ele andou 1/4 do percurso, tá bom? Então, uma parte de 4 passos do percurso ele andou. Isso aqui, galera, é a mesma coisa que 25 partes de 100. Só que nessa forma está na sua forma irredutível, na sua forma mais fácil de ser trabalhada, beleza? Então, sempre que possível, você simplifica. Professor, eu tenho muita dificuldade em simplificar frações. Listinha de exercícios ao final do curso, ao final desse módulo. Faz esse exercício que você vai ficar craque em simplificação de frações, beleza? Então, vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. Numa turma de 24 alunos, 16 votaram a favor de uma viagem de campo e 8 votaram contra. Qual é a fração que representa a quantidade de alunos
que votaram a favor da viagem. Represente na sua forma irredutível. Beleza? Então o que você começa? Você começa pelo todo. Qual é o total de estudantes que eu tenho aqui? 24. Opa, coloca aqui o 24. Isso é o todo e vai para o denominador, vai para a parte de baixo. Coloca o tracinho. Coloca o seu bendito tracinho aqui da fração. Ó. Lá. E eu quero saber qual fração que representa a quantidade das pessoas que votaram a favor. Então o 8 que está ali, que votaram contra, não vai entrar na conta. Eu só vou entrar na conta o pessoal que votou a favor. Quem votou a favor? 16. Show de bola? 16. E aí eu vou simplificar essa fração. Opa, o 16 é um número par, dá para dividir por 2. O 24 é um número par também? É um número par também, dá para dividir por 2. Eu posso fazer a simplificação por 2. Só que nesse caso eu vou acelerar o processo, beleza? Porque o 16 e o 24, eu sabendo o tabuado, e você acredita que já esteja craque dentro da tabuada também, sabe que o 16 e o 24 está na tabuada de qual número? 16 e 24 está na tabuada do 4. Quando você vai simplificar, galera, sempre você vai tentar pelo maior número possível, tanto em cima quanto embaixo, que você vai pular etapas. Ó. Então 16 dividido por 4 é quanto? 4. E 24 dividido por 4 é quanto? 6. Beleza? Professor, eu acho que ainda dá para simplificar. E você está certo. Tanto de cima quanto de baixo são números pares. Então divide aqui e aqui por 2. 4 dividido desculpa, por 2 aqui, por 2 aqui. 4 dividido por 2 é quanto? 2. E 6 dividido por 2 é 3. Totalizando 2 terços. Então quer dizer que 2 terços dos estudantes são a favor da viagem de campo. Belezinha? Show de bola? É difícil? É difícil, galera. Não vou mentir pra vocês não que é um pouquinho complicado. Mas estudando, fazendo os exercícios, vai ficar muito, muito fácil. Você vai ficar craque em frações, beleza? Então realize os exercícios referentes ao módulo... Estamos no módulo 4, viu, galera? Acabei botando o módulo 3 ali, mas está errado. Faça exercícios referentes ao módulo 4 para você ficar craque em frações, beleza? Até o próximo módulo. Tchau, tchau.